Graça e paz, amados. Bom dia. Queria dar as boas-vindas a quem nos visita, aqueles que nos acompanham hoje também pelas redes sociais. Você é muito bem-vindo, amém? Está feliz? Depois desses hinos tão lindos? Parabéns aos ministros de música, parabéns às crianças e que Deus continue falando conosco nesse culto que hoje separamos para prestigiar o aniversariante, que é Jesus Cristo, Senhor. Amém, meus irmãos? Eu convido você a orar comigo agora. Orar comigo agora para que realmente Deus fale aos nossos corações. Onde quer que você esteja, curve a sua cabeça agora. E peça a Deus para que o Senhor fale ao seu coração, ao nosso coração, fale às nossas vidas. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por estarmos hoje aqui celebrando o nascimento de Jesus. Essa data que para muitos se tornou apenas uma data comercial, uma data de festa, uma data de reunião familiar, mas que para nós que acreditamos na Tua Palavra, eu diria, o grande acontecimento, a grande manifestação do momento em que o Eterno, Ele encarna, Ele se torna carne, e Ele habita entre nós. Respira o nosso ar, pisa nessa terra, recebe um corpo como o nosso corpo, mas obrigado porque Ele não teve nenhum pecado. E obrigado também porque ali no nascimento foi só o início daquilo que depois de algumas décadas Ele realizaria, que seria o seu ministério e a morte na cruz em nosso lugar. Obrigado porque o nascimento tem sentido principalmente pela morte, porque foi na morte que Ele venceu todas as coisas. Foi na morte que Ele nos comprou com o seu sangue. Foi na morte que Ele venceu o diabo. Ele venceu todas as coisas e é por isso que hoje nós celebramos o nascimento, porque ali começou o grande projeto de Deus entre nós. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por esse feito, obrigado por esse marco, obrigado por essa realidade, que durante tantos anos e décadas, o inimigo das nossas almas tentou desfigurar, tentou aniquilar, mas, Senhor, nós estamos aqui para dizer que o Teu nascimento foi verdadeiro, não porque vimos, porque não estivemos ali presentes, mas porque sentimos na nossa alma, no nosso espírito, o poder do nascimento, o poder da morte e principalmente o poder da ressurreição. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos transformou por causa desse projeto que se inicia no nascimento. E nessa hora, Senhor, nós queremos mais uma vez te pedir, fala conosco, nos abençoe e nos ensine a valorizar esse feito, como todos os teus feitos, porque como foi lido aqui, Senhor, um dia esse menino nasceu e todo o governo foi colocado debaixo dos seus ombros. E o nome dele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade e é Príncipe da paz. E é no nome dele, de Jesus, esse menino que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, que hoje nós estamos aqui celebrando essa data com muita alegria e com muito contentamento. Fale aos nossos corações e ensina-nos a valorizar aquilo que o Senhor realmente deseja para cada filho e filha. E que tudo que não proceda do Senhor, contra as nossas vidas,
contra as nossas famílias, contra essa igreja, contra o nosso país e o mundo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque queremos, Deus, queremos ouvir a Tua voz e aprender contigo a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Natal. Sobre o Natal. Eu conversava com um amigo essa semana, convidando ele, o Lucas Hiro, para conhecer a nossa igreja mais uma vez. E ali, enquanto eu falava com ele não é religioso, ele também tem pais que não têm assim uma religião definida. Então eu disse para ele: olha, procure saber mais sobre Jesus. Procure saber mais sobre Jesus. Porque Jesus, Ele é o Rei dos judeus. Porque Jesus é o Rei dos reis. E porque Jesus é o Rei do universo. E ali eu citei para ele, e continuei pregando e falando para ele. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Jesus Cristo. Desde que Ele nasceu, Ele é o Rei dos judeus. Ele é o Rei de todos os reis. E Ele é o Rei do universo. Desde que nasceu, e ainda continua. E o título da minha mensagem hoje é esse: onde está o Rei dos judeus? Uma pergunta. Aonde Ele está? Aonde Ele está? Você há de ouvir comigo que vamos imaginar por um minuto. Vocês sabem que existem 3 grandes religiões monoteístas no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as 3 religiões que adoram a um único Deus. Vamos imaginar por um minuto que o judaísmo e o cristianismo estejam errados. Se permita agora ser, por um instante, um muçulmano. Porque vocês sabem que na história do Islã, na história dos muçulmanos, eles vão dizer o seguinte, que eles são os descendentes de Isaac. Logo, eles são a linhagem da promessa, né? E que os judeus e os cristãos são os descendentes de Ismael. Então, na visão muçulmana é o contrário. Quando Maomé escreveu o Alcorão, ele não puxou a brasa para a sardinha correta, ele puxou para outra. Ele quis criar uma nova religião e criou, como sabemos, né? E, de fato, na visão muçulmana, nós somos os descendentes de Ismael, o filho de Agar. Na visão muçulmana, eles são, sim, os descendentes de Isaac. Ou seja, então, o que eu quero dizer agora aqui com essas palavras iniciais? Se imagine ser um muçulmano, por um dado momento. É inegável, na perspectiva humana e histórica, que a pessoa mais ilustre desse planeta era um descendente de Ismael, concorda? Sim, porque de fato, na perspectiva dos muçulmanos. Por que eu estou falando isso, você vai entender já já. Você já vai entender já já, vai fechar todos os links. Na perspectiva dos muçulmanos, vocês não podem negar, porque temos muitos muçulmanos no mundo. Olha aí o mundo como está dividido e polarizado, inclusive muitos muçulmanos fazem frente disso. Eu sei que nem todos são radicais, mas um grupo bem grande é. Eu diria não tanto quanto os pacifistas, mas esse grupo, querendo ou não, ele acaba fazendo um barulho muito grande no mundo. Mas voltando,
Na visão de um muçulmano, eles são obrigados a engolir, eles são obrigados a aceitar que o líder chamado Jesus, que era um judeu, descendente de Ismael, que ele se tornou o maior líder do mundo, que ele se tornou a pessoa mais ilustre da terra, porque é inquestionável, Jesus Cristo, sem derramar um sangue, sem levantar uma espada, sem escrever um livro, como diz muitos escritores, ele se tornou o maior líder de todos os tempos, a maior personalidade e o maior ser humano que já pisou nesse planeta. E quando eu leio algumas histórias ou ouço alguns testemunhos de ex-muçulmanos, uma das coisas que mais impressionam um muçulmano é porque Jesus Cristo tem um nascimento inédito, uma morte inédita, e muitos muçulmanos, ao conhecerem um pouquinho sobre Jesus, acabam se convertendo. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque mesmo que não fôssemos cristãos, ou não fôssemos descendentes da tradição judaica cristã, Jesus Cristo, ele marcou a história. Podem ver que até recentemente tentaram mudar a datação, mas não vão conseguir jamais, porque há um antes e um depois daquele que um dia nasceu. Posso ouvir glórias a Deus? Sabendo que somos cristãos e que preservamos a tradição judaica cristã, mas eu estava mencionando tudo isso para mostrar que Jesus Cristo sempre será lembrado, homenageado, prestigiado, considerado. Pode não ser crido, mas as pessoas, pelo menos aquelas que têm um bom senso melhor, elas dizem, não, Jesus foi um líder inquestionável. Ele foi único, porque passaram-se 2000 anos e ele continua fazendo discípulos, ele continua atraindo multidões, ele continua conquistando vidas, ele continua tendo discípulos, tendo alunos, ou seja, é inegável por qualquer pessoa, mesmo por um ateu, mesmo por um muçulmano ou alguém de uma outra religião. Fiz essa introdução de propósito porque hoje eu quero falar sobre essas três situações, que ele é rei dos judeus, que ele é rei dos reis e que ele é o rei do universo. Por quê? Porque essa história ela se repete o tempo todo, ela acontece o tempo todo. E um dia, logo depois que o anjo foi a Maria, logo depois que disse que do ventre dela nasceria o Salvador o nosso Salvador, um pouquinho tempo depois, magos saíram lá do Oriente para procurar o rei dos judeus. E eu gostaria de ler com você, está em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 2. Mateus 2:2. Aqui conta a história, a partir do versículo 1, logo depois do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, ainda nos dias do rei Herodes, alguns magos, entendemos que seriam 3, mas é uma comitiva possivelmente muito grande, saíram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E ali no versículo 2 diz assim, e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre esse título. Onde está o rei dos judeus? Em primeiro lugar, meus irmãos, ele é o rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. E aonde ele estava naquele momento? Aonde ele estava? E por que eu faço essa pergunta aqui?
Porque para muitos, Jesus era mais um bebê entre muitos bebês, não era? Há o recenseamento, José e Maria saem da região da Galileia e vão para Belém. Lá, ao chegar, não tem nenhuma moradia, não tem uma estalagem, e ele vai por uma manjedoura, porque, afinal de contas, José era um carpinteiro, Maria era uma pessoa simples, e Jesus era mais um bebezinho de uma família pobre. Então, sobrou para ele o quê? Uma estalagem. Sobrou, ou melhor, né, uma manjedoura, né? Sobrou um lugar simples, não uma estalagem boa, não uma pousada boa, um lugar bem simples, porque ele era mais um bebezinho. Percebam, irmãos, olha que coisa linda, enquanto Jesus estava no ventre de Maria, quem sabia de fato de que ele era o rei, ele era o Deus que se encarnaria, ele seria o Salvador do mundo, era a própria Maria, o próprio José. Quem mais? Isabel, sua parenta, possivelmente Zacarias. Quem mais? A Bíblia não menciona nesse primeiro momento. Pouquíssimas pessoas. O rei estava no ventre dela e poucas pessoas sabiam. Agora, por causa da obrigatoriedade do recenseamento, José e Maria vão para Belém. O rei está em Belém. O rei vai para Jerusalém, passa por Jerusalém, vai até Belém. E ninguém notou ele. Ninguém notou ele. E é curioso que, para muitos, Jesus era mais um bebê. Toda Judá e toda Jerusalém não o conheceram, mas Deus enviou pessoas de longe, bem longe, para contemplar aquele que era o rei dos judeus. Percebam, irmãos, Jesus, ele estava entre eles, mas eles não sabiam que ele estava ali. Jesus era a grande profecia, porque lembrem-se que o profeta tinha dito que a virgem conceberia. E nesses dias, que eram os dias aqui do nascimento de Jesus, havia um burburinho muito grande escatológico, porque as 70 semanas de Daniel já estavam se cumprindo. E o próprio Herodes reconstrói o templo, repagina ele. O segundo templo que foi reerguido por Zorobabel, por Josué e por Esdras, aquele templo depois da queda da Babilônia agora foi repaginado, porque havia uma expectativa, a virgem vai ficar grávida, e o Emanuel vai estar entre nós, mas ninguém viu ele, a não ser magos que saíram do Oriente. E depois que ele nasce, ele fica numa casa, os magos o encontram, o prestigiam, dando ouro, incenso e mirra, e por isso que a tradição chama de 3 reis magos, porque foram 3 presentes ilustres, mas possivelmente era uma grande comitiva. Herodes, no seu ímpeto e fúria, manda matar todas as crianças, praticando aquela atrocidade, porque de fato ele diz aos magos: olha, depois que vocês acharem aonde está, porque os profetas diziam que uma virgem ficaria grávida, e os profetas também diziam que ele nasceria da linhagem de Davi, na tribo de Belém, na cidade de Belém, na tribo de Judá, da cidade de Belém, aquela pequenina Belém, que ninguém dava valor, assim como também lá na manjedoura, ninguém dava valor, assim como dessa família tão simples, que ninguém dava valor, ali nasceria o rei dos reis, o rei dos judeus. E ali, depois que eles se encontram, depois que eles celebram, que eles prestigiam, percebam, irmãos, eles eram autoridades, que possivelmente eles ficaram fazendo uma peregrinação de 2 anos.
Porque só para vocês terem uma ideia, Babilônia, porque eles eram possivelmente lá da Babilônia, eles eram estudiosos. Quando a gente fala mago no nosso contexto, dá essa ideia dos nossos dias, dos magos, mas eles eram astrólogos, eles eram cientistas, eles eram estudiosos dos astros. E possivelmente eles ficaram 2 anos numa peregrinação para chegar lá aonde estava Jesus. Por isso que Herodes manda matar as crianças até de 2 anos. Porque na discussão deve ter dito algo desse gênero: há quanto tempo vocês estão à procura dele? Logo, Herodes deduziu: essa criança não deve ter mais de 2 anos. E aí o que acontece, meus irmãos? Ele nasce, e aí ele fica numa casa lá em Belém, e os magos vão lá. E advertidos pelo Senhor, eles vão por outro caminho embora. Por quê? Porque eles sabiam que Herodes não queria adorá-lo, Herodes queria matá-lo. Passado alguns dias, Jesus é levado ao templo para ser circuncidado, como diz a palavra. E mais 2 pessoas apenas, Simeão e Ana, também prestigiam esse garoto, esse bebê, mostrando que ele era diferente. Mas, para eu fechar esse meu primeiro ponto, presta bastante atenção. Ele estava ali, no meio de tanta gente, e ninguém o conheceu. A pessoa mais importante do mundo, que era um bebê judeu, estava ali, e eles não valorizaram. Valorizavam o templo, valorizavam a tradição, valorizavam até a história, mas não valorizaram o bebê rei dos judeus que tinha nascido. Aonde está ele, o rei dos judeus? Segundo lugar, meus irmãos, ele cresceu, como nós sabemos. Ele passou pela sua inclusão ao judaísmo aos 12 anos, naquela prova que até hoje os judeus fazem às crianças, para serem incluídas ao culto dos homens. Ele passou com louvor aos seus 12 anos, e aos 30 anos ele começou o seu ministério, logo depois do seu batismo por João o Batista. Ali começa um ministério maravilhoso. E percebam que mais uma vez, durante 3 anos, ele esteve entre o seu povo, mas poderíamos dizer que o seu povo também, num primeiro momento, não o reconheceu, não o valorizou, pela forma pela qual ele merecia. Porque o seu próprio povo esperava que viria quem? Um grande libertador do Império Romano, um grande libertador político, uma pessoa que pegaria a espada, que deceparia a cabeça dos romanos e que estabeleceria o reino de Israel. Ele começa fazendo os seus milagres e prodígios, uma multidão também começa a segui-lo, mas percebam que muitos que o seguiam com motivações erradas. Lembram nas 2 multiplicações de pães e peixes? Começaram a aclamá-lo como rei, não porque de fato ele era rei, porque o próprio Jesus os evangelhos registram o sentimento dele, dizendo que eles estavam aclamando que Jesus era rei, não porque de fato reconheciam a sua realeza, mas porque ele tinha dado pão e dado peixe. Em outras palavras, eles estavam de barriga cheia, e eles queriam um rei que satisfazesse os seus apetites, as suas vontades. Jesus estava entre eles, e muitos também não o reconheceram. Ele se apresentou a muitos poderosos, aos líderes religiosos. Meus irmãos, é importante que quando lemos os evangelhos nós venhamos de entender bem que os líderes religiosos foram oposição a Jesus. E quem eram aqueles líderes religiosos? Eram líderes religiosos de outras religiões? De outros credos? Não, eles eram a tradição de Abraão, a tradição de Moisés. Percebam, irmãos, muitas vezes nós podemos estar vivendo o cristianismo,
mas nós podemos estar muito distante do verdadeiro rei. Porque não basta apenas eu ter um nome, não basta apenas eu ter um credo, não basta apenas eu ter uma história. Porque os fariseus, os saduceus, os escribas, desde os dias de Herodes, percebam que Herodes pergunta aos escribas, aonde nasceria o rei dos judeus? E eles dizem, é em Belém. Mas eu te pergunto, os escribas estavam em Belém? Não. Herodes estava em Belém? Não. Porque eles queriam governar sobre as pessoas. Herodes tinha uma perspectiva de que o Messias virá e ele vai me favorecer também politicamente. A ideia era vaidosa. O ministério de Jesus agora começa aos 30 anos. João Batista, que vem preparar o caminho, era um opositor à religião estabelecida. Jesus agora também se torna um inimigo. Agora eu te pergunto, Jesus, ele praticou algum mal? Jesus fez alguma coisa errada? O que Jesus fez? Jesus simplesmente os levava a Deus. E mais uma vez, ele se apresentou a muitos religiosos, poderosos, pessoas importantes, e muitos não o conheceram. Aonde estava ele? Ele estava ali, curando as pessoas, libertando as pessoas. E talvez você diga assim, mas pastor, se eu estivesse naqueles dias, eu ao ver os milagres dele, eu me converteria. E eu te pergunto, será? Só vou dar uma história aqui para vocês. Lembram dos 10 leprosos? Jesus cura 10 leprosos. E um vem agradecê-lo, que ainda era um samaritano. A história se repete. E por que muitos o desprezavam? Porque Isaías diz que ele era uma pessoa que não trazia beleza. Ele era uma pessoa que não trazia aquela beleza, ou quem sabe aquela imponência. Por isso que Isaías diz que ele foi desprezado, humilhado, cuspido, desfigurado, foi lançado como qualquer um outro. Em outras palavras, para muitos naqueles dias, Jesus não teve importância alguma. Há pouco, no meu primeiro ponto, eu disse que quando de fato os magos vão lá em Jerusalém e depois vão em Belém, muitos não o notam, não percebem. Agora, muitos, depois que ele começa o seu ministério, irmãos, admitamos também, o povo de Israel foi sacudido. As cidades vizinhas, Ciro, Fenícia, próprio Egito e outras regiões ouviram falar que havia um profeta em Israel que fazia maravilhas. Tinha o controle e o poder sobre a natureza. Curava os leprosos. E a lepra naqueles dias era terminal e era contagiosa, hoje não mais. Fazia mortos ressuscitarem. O nome dele era notado, o nome dele era divulgado, o nome dele era mencionado. Os cegos o ouviam. Os cegos ficavam esperando ter essa experiência, como sabemos de Bartimeu e tantos outros, porque as pessoas queriam apenas tocar nele, porque ao tocar nele, saía dele virtude. Percebam, ele estava entre os seus, mas os seus, como diz o Evangelho, não o receberam. É claro que não foi todos, mas uma grande quantidade, porque fazendo um paralelo, ele deveria ser prestigiado pelos sacerdotes, ele deveria ser homenageado pelos fariseus, ele deveria ser reverenciado pelos saduceus e escribas, ele deveria ser considerado e todos ali em Israel dizendo em alto e bom som, veio o rei dos judeus, ele nasceu, ele está entre nós. Mas não foi isso que aconteceu. Podem ver que até o seu último dia tentam prendê-lo, tentam capturá-lo, ou seja, muitos não deram a ele a importância devida. Enquanto ele era um bebê, magos vieram do Oriente, muitos não notam, mas esses magos fazem uma declaração profética a eles, dizendo,
Ele é o rei dos judeus. Vocês não estão percebendo, mas ele é o rei dos judeus. Agora, dos seus 3 anos de ministério até a sua crucificação, podem ver que no momento da sua crucificação foi colocado sobre ele um título: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. INRI. Até muitos, está até no Evangelho, e muitas imagens e pinturas retratam isso. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os próprios governantes sabiam disso, que era notório, era marcante. E ali, meus irmãos, na cruz, ele morre. Ali não foi uma declaração de que realmente ele era, para Pilatos, para Herodes, considerado o rei dos judeus. Ali era mais ou menos o seguinte: olha, ele é o rei dessa turminha aí, dessa turminha que não está com a nossa turma, com o nosso staff, com o Sinédrio. E por que eu estou falando isso? Ali na cruz, quando ele morre, que a escuridão sobre a terra, ali acontece o maior fato de todos os fatos: Jesus se torna rei de todos os reis, porque ele compra com o sangue dele a restauração de tudo aquilo que foi caído. Só um último dado para eu ir para o meu terceiro e último ponto. Quando nós pecamos com Adão e Eva no jardim do Éden, nós entregamos a Satanás o governo de todas as coisas. Mas quando Jesus morre em nosso lugar, quando a primeira gota do sangue dele é vertido, que ele dá o seu brado de vitória, está consumado, todo o universo foi restaurado por ele, pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? E ali ele se torna aquilo que o profeta Daniel tinha dito: o governo que jamais terá fim, e o governo sobre todos os governos. Mais uma vez, onde ele estava? Ele estava passeando entre muitos, e muitos não deram importância, a não ser, como vocês sabem, a não ser um grupo de 12 apóstolos e mais alguns discípulos frajutas, se assim pudéssemos dizer. E meu terceiro e último lugar, passam-se 300 anos, em que esse povinho que saiu lá de Jerusalém, que atingiu Antioquia da Síria, e que foi se espalhando pelo Império Romano e por outras cidades e países, depois de 300 anos, o Império Romano se curva a ele. O imperador Constantino reconhece que Jesus era maior do que ele. Passados-se algumas décadas, o outro imperador, agora Teodósio, ele faz um novo pronunciamento, que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. Eu sei que tem um desdobramento político, tem um desdobramento do interesse, dos poderosos, mas uma coisa é inegável: aquele judeu que foi humilhado, que foi desprezado e que foi crucificado, e que tinha um contingente pequeno de 12 discípulos, e depois um 13º, que era também um meio lunático, levam esse evangelho a todo o império. E mesmo sendo perseguidos, sendo mortos, só para vocês terem uma ideia, dos 12 apóstolos, 10 morreram de uma forma parecida com Jesus. Ora transpassado por espadas, ora crucificados, ora decepados a cabeça. Somente 2 possivelmente não passaram por mortes assim. Mesmo os apóstolos e os discípulos, ao longo dos 300 próximos anos, sendo perseguidos, sendo silenciados, a mensagem do rei dos judeus, do rei dos reis, continuou sendo espalhada, mundo afora. E não pensem vocês que só foi apenas no Império Romano. Aonde hoje é o Iraque,
na antiga Pérsia. O Evangelho chegou à Pérsia também. O contingente de cristãos na Pérsia, no Egito, foi imenso, no mundo antigo. O cristianismo se espalhou. E por que eu quero ir para o meu terceiro ponto? Porque aqui tem um acontecimento que muda a história do mundo, muda inclusive a reconfiguração do Ocidente e muda a história mundial. Por quê? Porque hoje nós, como ocidentais, somos frutos dessas tomadas de decisões, mesmo que políticas, por causa de imperadores como Constantino e Teodósio. Mas percebam, meus irmãos, o cristianismo agora passa a ser religião oficial. De perseguidos, de massacrados, de mortos, de jogado nas arenas, entregue aos leões, agora os próprios imperadores diziam: Ele é o Salvador dos homens, Ele é o Salvador da minha vida. Aleluias! Sabemos que dali tem uma institucionalização do cristianismo, mas o verdadeiro cristianismo jamais perdeu a sua verdadeira identidade. Em terceiro e último lugar, Jesus Cristo recebe um protagonismo e se torna o Rei de todo o universo. Não só dos reis. Hoje nós, conhecendo um pouco melhor sobre o planeta Terra, sobre a nossa galáxia e sobre tantas coisas, você que um dia se converteu, você que um dia entendeu que Ele reina sobre tudo, como diz a palavra, Ele é o Criador de todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos dizer que Ele é o Rei do universo, que Ele é incomparável, que Ele é majestoso. E eu pergunto para vocês também, porque nesses 2000 anos de história, Ele continuou se apresentando século a século a tantas pessoas. Eu sei e admito que muitas pessoas usaram Ele como um trunfo para suas conquistas políticas. E até hoje acontece a mesma coisa. Mas século a século, milênio a milênio, Ele foi e continua sendo revelado a muitos. E eu pergunto, aonde Ele está hoje para muitos? Na nossa atualidade, aonde Ele está? Lembra que eu falava com meu amigo Lucas Ciro? Eu dizia, olha, considere apenas esse fato. Jesus jamais levantou uma espada, escreveu um livro, matou alguém, criou uma revolução armada, mas Ele se tornou a pessoa mais célebre, o conquistador de mais discípulos na história da humanidade. Nunca ninguém foi como Ele. Mesmo você que me escuta, talvez você que seja um ateu, ou incrédulo, ou um cético, é inegável. Milhares de pessoas, milhões de pessoas, ao longo dos séculos, reconhecem que Ele é o Rei do universo, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o Rei dos judeus. E a pergunta que fica é, aonde Ele está hoje para muitos? Porque assim como Ele passeou, mesmo no ventre de Maria, e depois passeou esteve numa manjedoura e numa casinha em Belém, foi ao templo, Ele estava entre eles e muitos ali não o conheceram, não o notaram. Hoje muitos não notam. Assim como Ele fez o seu ministério maravilhoso e realizou feitos e fatos esplêndidos, e Ele foi desprezado por muitos, foi crucificado e muitos não deram importância, hoje muitos não dão importância também. E hoje, será que as pessoas têm dado o devido valor? Mesmo depois dele ter vencido sobre a morte, mesmo depois dele ter vencido sobre o diabo, e mesmo depois dele ter vencido sobre o pecado, porque, meus irmãos, a maior mensagem de Jesus está naquilo que Ele faz na nossa vida. A maior mensagem de Jesus não é simplesmente curar alguém, mas é na transformação de uma pessoa como eu e você. E aqui fica a grande máxima e o grande poder do Evangelho.
Ele nos convence não pelas palavras apenas, as palavras dele são lindas, são esplêndidas, mas ele nos convence porque pecadores como nós, ao nos encontrarmos a ele, ao acharmos, ao notarmos, ao darmos importância, ao darmos o devido valor, a nossa vida é transformada e aí fica uma mensagem de que ele reina sobre pessoas fracas, débeis, limitadas. Ele venceu sobre todas as coisas. Ele é o maior líder de todos os tempos, o maior mestre de todos os tempos, o maior pedagogo de todos os tempos, o maior ser humano de todos os tempos. E aqui, pegue todas as religiões, não há uma que não o prestigia. Eu gosto muito de falar aos espíritas, porque eu digo, olha, você precisa muitas vezes de Kardec para ler Jesus. Ora, se você pode lê-lo diretamente, vá a ele, porque você precisa de um intérprete. Se eu tenho a Bíblia, se eu tenho as Escrituras, se eu tenho os Evangelhos, porque eu preciso de um intérprete. Se eu conheço o autor, se eu sei onde ele mora, se eu sei onde é a sua casa, eu posso ir direto a ele. Isso vale inclusive para o Islã, porque mesmo no Islã, Jesus é uma pessoa incomparável, porque Jesus ressuscita. E muitos muçulmanos se convertem por causa disso, porque mesmo que eles digam, é o filho de Ismael, ele não está lá no túmulo, Maomé continua no túmulo. Ele ressuscita do túmulo. Então percebam, meus irmãos, ele é o rei do universo. E onde ele está hoje? Será que as pessoas, a nossa sociedade, têm dado a ele o valor que ele merece? O mérito que ele merece? E eu quero concluir dizendo, aonde nós estamos hoje? Porque o rei dos judeus nasceu. O rei dos reis foi coroado. E hoje ele pode se tornar rei do universo, para a sua vida e para a minha vida. De que lado nós estamos nessa história? Porque eu contei aqui 3 épocas. A época da gestação, do nascimento, em que muitos não deram ali a devida atenção, não notaram. Era somente um bebezinho. E percebam, meus irmãos, quantas são as vezes que Deus está se mostrando para nós como um bebê. Nas coisas mais frágeis e mais simples da vida, mas foi como um bebê que ele veio até nós. Deus se revela para nós ainda hoje assim. Jesus não precisa se tornar um bebê, mas a revelação dele muitas vezes na nossa consciência pode ser aflorada na dimensão, sim, de um nascimento de um bebê, de algo vulnerável, quem sabe como a vida. Eu contei também sobre a fase em que ele era ali já adulto no início do seu ministério, em que muitos não se importaram com ele, muitos o ignoraram, continuaram participando da religião, do status quo, até porque seguir alguém que morre na cruz, que vantagem há? Que vantagem há ver o Deus encarnado morrer? Ou seja, muitos não notam quando ele é um bebê, e muitos não dão a devida importância daquele momento na cruz. De que lado você está? Você tem estado do lado desses que não notam Jesus? Não se importam com as suas histórias? Ou você está ainda do lado daqueles que não dão o devido mérito? O devido mérito. Meus irmãos, paremos por um minuto e pensemos. Influenciar uma pessoa é difícil. Ensinarmos uma pessoa é difícil. Marcar o coração daquela pessoa por toda a vida é muito difícil. Jesus continua fazendo isso nesses 2000 anos de forma espetacular. Quem vai a Ele de todo o coração, quem se humilha diante dEle, reconhece que Ele nasceu, que Ele cresceu, que Ele morreu, e que a morte dEle não foi o fim, mas o início da conquista e do retorno à antiga vida que Deus tinha nos dado no Éden. Dá o devido mérito a Ele. Jesus
ele foi desconsiderado, não foi notado, muitos não deram importância e muitos não deram mérito. Que lado você está? Porque tem o outro lado. Tem o lado de Maria, de José, tem o lado de Isabel, de Zacarias, dos pastores no campo, de Simeão, de Ana. Tem o lado dos apóstolos, dos discípulos, sim, discípulos simples, muitas vezes paupérrimos, muitas vezes revoltados, revolucionários, como os zelotes. Discípulos muitas vezes mal vistos, como a samaritana, a Maria Madalena, como Zaqueu, mas que quando esse bebê passou por eles, ou esse Messias veio até eles, eles não fizeram como essas outras pessoas. Eles notaram e eles deram importância. E na história do cristianismo, sim, tivemos muita atrocidade, mas ele foi conquistando corações, ele foi conquistando gerações, ele foi conquistando povos, ele foi conquistando famílias. Muitos não deram devido mérito, não deram devido valor, nem às suas obras, nem à sua história, nem ao que ele gera, ao que ele fez, ao que ele faz, mas muitos outros sim, deram o devido mérito, deram o devido valor. E até hoje, quantas são as pessoas que vão até ele e dizem: sim, tu és o rei dos judeus, tu és o rei dos reis e tu és o rei do universo. De que lado você está? Você está do lado daqueles que ele passa e a gente olha, isso daqui não me importa? Você está do lado daqueles que não dão o devido valor porque estão querendo construir algo para essa vida? Eu quero te dizer que Jesus hoje, ele, no Natal, ou seja, o que é o Natal? O Natal é notá-lo. O Natal é dar importância a ele, aquela importância que ele merece, ou seja, é o primeiro lugar da nossa vida. E Natal é dar a ele todo o mérito de todos os méritos. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Rei de tudo e de todos. A pessoa mais importante de toda a terra nasceu em Belém da Judéia. Guarde isso, ele é um judeu. O amor da minha vida é um judeu. O amor da sua alma é um judeu. E esse judeu se tornou o rei dos judeus, mas se tornou o rei dos reis e se tornou o rei do universo. Ele é o seu rei? Ele é o seu Deus? Ou ele é mais um que passou e passa? Eu deixo essa palavra ao seu coração porque eu não tenho dúvida que celebrar o Natal é prestigiar como os magos fizeram. Aonde está o rei dos judeus? E enquanto os magos não o encontraram, não desistiram da sua peregrinação. Natal é fazer como os apóstolos e discípulos. O Messias chegou. Quem? Esse Messias simples, carpinteiro, lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Mas esses 12 homens e esses demais discípulos disseram: tu és Deus, tu és o meu rei. E na história do cristianismo, na história, reis se prostraram, imperadores se curvaram e declararam que ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Que essas declarações não sejam políticas, que essas declarações não sejam performáticas, mas que elas sejam a declaração de que o Deus menino nasceu, que ele reina sobre tudo e todos. Ele é o rei dos judeus, mas é meu rei. Ele é rei dos reis, mas é meu rei. Ele é rei do universo, mas ele é o meu rei do universo. Amém? Eu deixo essa palavra a cada um dos meus irmãos e desejo a todos que Jesus continue sendo o seu rei, o nosso rei, agora e para sempre, e que você possa dar a ele toda a importância e todo o mérito, porque ele merece. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar.
Pai, muito obrigado por esse culto, por essa reflexão. Muito obrigado, Deus, por Jesus, pelo nascimento dele, porque ele é o rei dos judeus, mas é o meu rei. Ele é o rei de todos os reis, mas é o meu reino, o meu pequenino reino do meu lar. Ele é o rei de todo o universo, de todas as galáxias, mas é o rei do meu pequenino universo, da minha pequenina existência durante esses pouquíssimos anos ou décadas ainda que me faltam. Ó Deus, obrigado, Pai, por ter enviado Jesus. Jesus bendito, obrigado, porque Tu és o Cordeiro que abriu o selo e está sentado à destra do Pai, e voltará para buscar o Teu povo. E obrigado, porque ao longo desses séculos e até milênios, há quase 2 milênios, o Senhor continua conquistando vidas, não pela força, nem pelo dinheiro, nem pela política, mas pelo Teu poder, o poder do sangue que foi vertido na cruz, em que comprou todas as coisas. Quando o Senhor disse, está consumado, está feito, aleluias, ali houve o regresso, a grande conquista, aonde o ser humano foi salvo e liberto, e todo aquele que confessar a Ti como único e soberano Senhor e Salvador será salvo. Nós sabemos, Senhor, que ali na cruz o Senhor venceu o pecado, o diabo, o mundo, o Senhor nos redimiu. Ó Deus bendito, muito obrigado, Jesus, e muito obrigado pelo poder do Teu Santo Espírito que continua convencendo almas, corações, mentes ao longo de 2000 anos, e assim o será para sempre, porque é pelo poder do Teu Santo Espírito, do Deus chamado Espírito Santo, que Jesus Cristo é glorificado. E eu te peço, ó Senhor bendito, ó Rei dos judeus, ó Rei dos reis, ó Rei do universo, que pelo poder do Teu Santo Espírito, vidas sejam tocadas, atraídas à obra de Jesus Cristo, ao verdadeiro Evangelho, e que vidas sejam transformadas e salvas pela proclamação das boas novas. Trabalha em muitas vidas, Espírito Santo, trabalha em muitos corações, tirando as ilusões dessa vida, tirando os encantos diabólicos e errados sobre o Natal, e fazendo com que o verdadeiro Natal seja descortinado nos nossos corações, porque nós queremos fazer parte daquele contingente, como foram os magos, como foi José, Maria, Isabel, Zacarias, os pastores, Simeão, Ana, como foram os discípulos e apóstolos, e como foram milhares de cristãos nesses 2000 anos. Nós queremos fazer parte daqueles que dizem, sim, Tu és o Rei dos judeus, e aqui estou Te adorando. Tu és o Rei dos reis, e aqui estou Te celebrando. Tu és o Rei do universo, e aqui estou me rendendo como Teu servo, como Teu escravo, disposto a fazer tudo o que Tu, ó Rei, desejar. Muito obrigado pelo verdadeiro Natal, e continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Desejo a todos um Feliz Natal. Que os irmãos tenham momentos maravilhosos com as suas famílias, celebrando o Rei dos judeus, o Rei dos reis e o Rei do universo. Quem ainda não fez essa oração, eu insisto, desesperadamente, faça, porque você não sabe
o que você está perdendo. Herodes perdeu a maior chance da sua vida. Os religiosos nos dias de Jesus perderam a maior chance na sua vida. E muitos hoje estão construindo castelos nas nuvens e buscando um rei que jamais irá preenchê-lo. Todos aqueles que reconheceram Jesus como Salvador, como Senhor e como Rei, se tornaram filhos de Deus. E isso é possível acontecer com você hoje. Se você ainda não orou entregando a sua vida a Jesus, me procure no final desse culto ou nas redes sociais e diga a Ele: Tu és o Rei dos judeus, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Rei do universo, e a partir de hoje eu vou te seguir até o último dia da minha vida. Amém? Isso é Natal, é se colocar como servo, como escravo e prestigiá-lo como Rei, dar a Ele o devido mérito, valor, dar a Ele a devida importância e notá-lo em cada momento da nossa vida. Amém? Um Feliz Natal, Igreja Batista Missionária. Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um Feliz Natal, irmãos. Que Deus te abençoe muito. Pode aplaudir. É para o Rei dos Reis. Deus abençoe, meus irmãos. Podem se abraçar. Está encerrado o nosso culto. Um Feliz Natal.